Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca CESP, que ela também é Sebrasp, né? Então se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. Se não é inscrito, se inscreva, certo? E assim você não perde os próximos vídeos quando eles forem lançados. Então essa questão 119 e 120 são questões bem legais, certo? De números complexos, que elas foram retiradas do cargo de professor de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Então essa questão 119, ela diz o seguinte: se z é diferente de zero, ou seja, z é um número complexo diferente de zero, escrito na forma trigonométrica. Então ele está na forma trigonométrica, em que seu argumento é igual a π sobre 4, né? Π sobre 4. Então, né, z ao quadrado é um número real. Né? E está dizendo que z ao quadrado é um número real. Ou seja, a gente tem isso daqui, ó, z, que está escrito na forma trigonométrica, ou seja, na forma trigonométrica é um módulo de z, que multiplica, né, o cosseno do argumento, que é π sobre 4, mais i, né, mais i vezes o seno, né, do argumento, que também é π sobre 4. Aí veja só, o ângulo que temos π sobre 4, ou seja, o cosseno de π sobre 4 é o quê? É raiz de 2 sobre 2. Aí o seno de π sobre 4 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Tá? Ok. Aí veja só, sabemos que no círculo trigonométrico, na circunferência trigonométrica, esse ângulo, né, π sobre 4, né, π sobre 4, ele é o ângulo de 45 graus, né, π sobre 4, beleza? Aí, ó, a gente não sabe quanto vale aqui o módulo, né, mas sabemos que o cosseno desse π sobre 4, ele é o A, ou seja, se a gente tem um número complexo da forma A mais BI, certo? A mais BI, o cosseno do ângulo, ele é A, né, sobre o módulo de Z, tá? A sobre o módulo de Z. E o seno, ele nada mais é do que B sobre o módulo de Z. Só que isso daqui isso é igual a raiz de 2 sobre 2, né? E isso daqui também é raiz de 2 sobre 2. Então o que a gente pode fazer, tá? A gente pode determinar A e determinar B. Tudo em função de quê? Em função, né, do módulo. Então vamos lá. Então A é igual a o módulo de Z vezes raiz de 2 sobre 2. E quem é B? B é o módulo de Z que multiplica raiz de 2 sobre 2. Então, ele está dizendo, né, que z ao quadrado é um número real. Tá? O z ao quadrado é um número real. Então, vamos escrever esse z na forma algébrica. Ou seja, a gente vai ter z algébrico. Ou seja, z algébrico, a gente vai ter que z é o que? É A mais BI. Ou seja, z é igual, quem é A é o módulo de z vezes raiz de 2 sobre 2. Quem é B? B é z que multiplica raiz de 2 sobre 2. Aí vezes i, né? Ok. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber, ó, agora a gente vai para a solução. Ele quer saber z ao quadrado, beleza? Então vamos lá. Ele quer saber z ao quadrado. Então z ao quadrado é igual a isso daqui ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, né? Então, para facilitar, eu vou colocar duas coisas em evidência, ou seja, vou colocar duas coisas não, ou seja, tudo isso aqui a gente pode colocar em evidência, ou seja, z, módulo de z vezes raiz de 2, né? Sobre 2, tudo em evidência, que multiplica, ó, isso aqui dá 1 mais i, né? Certo? E 1 mais i.
Então, z ao quadrado vai ser o módulo de z que multiplica a raiz de 2 sobre 2 vezes 1 mais i, né? Aí tudo ao quadrado. Como a gente tem uma multiplicação aqui, isso aqui fica ao quadrado e essa outra parte ao quadrado também. Portanto, o z ao quadrado vai ser módulo de z ao quadrado, tá? Módulo de z ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado dá 2, dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. Aí vezes, né, 1 mais i ao quadrado. Aí vamos organizar isso. Portanto, z ao quadrado é igual a... Simplificamos 2 e 4, então fica o módulo de z ao quadrado sobre 2 vezes i mais 1 ao quadrado. Então, temos o quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes i, então dá 2i, mais, ó, i ao quadrado, pessoal, i ao quadrado é menos 1, né? Então, a gente coloca no lugar desse i, colocamos menos 1. Fecha parênteses. Então, vê só, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai, aqui dá menos 1 e aqui é mais 1, a gente elimina esse com esse, né? Portanto, z ao quadrado, tá, é igual a módulo de z ao quadrado sobre 2 vezes, ó, 2 vezes i. Aqui a gente pode fazer mais eliminações, ou seja, esse 2 com esse 2, né? E, portanto, a gente chega aqui, z finalmente ao quadrado é igual, né, a o módulo de z ao quadrado vezes o i, né? Ou seja, isso daqui é o que? A parte imaginária, tá? Imaginária. Aí, ó, deixa eu selecionar isso aqui. Ele diz o seguinte. Então, z ao quadrado é um número real. Pessoal, isso aqui não é um número real, né? Por que isso aqui não é um número real? Porque a gente identificou que z ao quadrado, ele é o quê? É o módulo de z ao quadrado vezes i. Isso daqui é um número complexo, tá? Então, não é um número real. Esse item 119, tá? Deixa eu baixar aqui que não deu para ver, né? Ou seja, aqui ele está dizendo que z ao quadrado é um número real, ou seja, z ao quadrado é igual ao módulo de z ao quadrado vezes i. Isso daqui é um número complexo, né? Portanto, 119 está errada. Beleza? Vamos lá para a última questão. A última questão diz o seguinte, ó, a equação z ao quadrado mais 1 igual a 0 possui uma única raiz complexa. Pessoal, todas as raízes de um número, de uma equação, elas podem ser ditas como complexa. E como a gente tem aqui o z ao quadrado, veja que esse z ao quadrado aqui, esse z é dito como um número complexo. Se ele está ao quadrado, ele vai possuir duas raízes. Aqui ele está dizendo que aqui tem uma única raiz, ou seja, temos duas raízes. Aí você já marcaria como esse item aqui é errado, beleza? Mas se você quiser saber como é que a gente calcula essas raízes, eu vou mostrar para você. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem z ao quadrado, eu já vou passar um para o outro lado, fica menos 1, tá? E z ao quadrado não, agora a gente vai tirar o quadrado, é igual a raiz de menos 1. Então, a gente já sabe o quê? A gente já sabe que a primeira raiz disso daqui é i, ou seja, a primeira raiz, certo? A primeira raiz vale i. Vamos identificar a outra, são duas. Aí a gente utiliza a segunda lei de Moivre, tá? Desse número complexo, né? Menos i. Então a gente vai precisar calcular a norma de um número complexo w, tá? Qualquer. Ou seja, a gente tem aqui então a gente vai dizer que isso daqui é menos 1, né? Porque a gente vai querer tirar a raiz, né, disso daqui para calcular as raízes disso. Então a gente vai precisar tirar o módulo, né, de w, que vai ser igual a mais bi, né? Então w é igual a menos 1, portanto a vale 1, né? Ou seja, moda-se a raiz de a ao quadrado, ou seja, menos 1
ao quadrado mais b, que é zero. Portanto, o módulo de w é igual, né, a 1, né, o módulo de w. Agora a gente vai precisar calcular o seno e o cosseno dos ângulos. Né? O cosseno de θ ele é A sobre o módulo de w, ou seja, A é menos 1, então menos 1 sobre o módulo que vale 1. Né? Aí, ó, seno de θ nada mais é do que o B, né, sobre W, módulo de W, ou seja, é zero. Né? Então, isso daqui dá menos 1, portanto, né, o ângulo formado é π. Então, vamos lá. Ó. A gente sabe que a lei de Moivre ela tem para a raiz enésima de Z, ele é o módulo, né, de Z tirado da raiz enésima, que multiplica o cosseno, né, do ângulo sobre n mais 2k vezes π sobre n mais i vezes o seno, né, disso daqui também, tá? Θ sobre 2 mais, deixa eu limpar isso aqui, então θ sobre n mais 2k π sobre n. Então vamos lá, ó. Então a gente vai ter, ó, vamos dizer, a gente vai ter dois valores, um para k igual a 0 e outro para k igual a 1, certo? Então vamos lá. A gente vai ter que a raiz de z para k igual a 0, então a gente vai ter o módulo que é 1 vezes o cosseno, né, do ângulo que é π sobre 2, aí o ângulo que é π, aí vai ficar π sobre 2 mais 2 vezes k vezes 0, aí vai dar 0 sobre 2 mais i vezes, só, a gente agora vai fazer vezes o seno também de π sobre 2, né, mais, aí o k é 0, então vai dar 0 sobre 2, portanto, a primeira raiz vai ser 1 que multiplica, ó, aí vai ser o cosseno de π sobre 2 é 90, então dá 0, então 0 mais i, né, que multiplica o seno de π sobre 2, seno de π sobre 2, seno de 90 é 1, portanto dá i. Exatamente o que? Como a gente previu aqui, né? Ou seja, como a gente previu aqui, né? A primeira raiz como sendo i. Se a gente quiser calcular a segunda raiz, o que, que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Para k igual a 1, né? Ou seja, z1 é igual a 1 que multiplica o cosseno de π sobre 2 mais 2 vezes k, que é 1 vezes π, aí sobre 2, mais i que multiplica o seno, né, de π sobre 2, mais 2 vezes k, que é 1 vezes π, então π sobre 2. Portanto, z1 é o que? É 1 que multiplica o cosseno de 3π sobre 2, mais i que multiplica o seno, né, de π, vai dar 3π sobre 2, né? Aí vamos lá. Portanto, z1 é o que? Z1 vai ser o que? Vai ser a segunda raiz. Quando k é 1, né? Vai ser 1 que multiplica o cosseno de 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0, tá? Então aqui dá 0. Mais i que multiplica o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então menos 1. Então a raiz é menos i, né? Menos i vezes menos 1 dá menos i. Ou seja, encontramos i e menos i como as raízes. Portanto, né, a gente tem i e menos i aqui. Beleza? A equação possui uma única raiz complexa? Não, a gente tem duas raízes complexas. De fato, esse item 120 está errado. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e te vejo aí no próximo.